Ah, mas ninguém escuta mais rádio, gente. Pois é aí que você se engana. O rádio é um dos principais meios de comunicação no Brasil até hoje. Ele é companhia diária de muita gente, né? Os motoristas, né? E tudo mais. Gente que vive aí no interior do Brasil. Quantas rádios comunitárias que não são importantíssimas para trazer e transmitir as informações daquelas localidades. Então, bora conhecer a história deste veículo? Eu sou Manu Mairim, que esse é o Alguém Viu Meus Óculos. O rádio é um meio de comunicação, um veículo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Uma das grandes vantagens do rádio é você poder ouvir as mensagens, poder ouvir o que está sendo dito sem parar as suas atividades do dia a dia. Sabe um podcast? Pois é, ele é uma evolução, não sei se você gosta da palavra evolução, mas é uma variação dos programas de rádio. Segundo dados de 2017, então já tem aí quase 4 anos, do Ministério das Comunicações, o Brasil possuía aproximadamente 3 mil emissoras de rádio, que eram separadas aproximadamente em 50%, em meio a meio, entre rádios AM e rádios FM. Mas esses dados eles vêm mudando com o tempo. Eu não achei uma pesquisa mais recente sobre isso, mas imagino que as rádios AM tenham quase acabado, porque o Ministério a Anatel, na verdade, vem trabalhando para uma total migração das emissoras AM para FM, e é um processo que já está muito perto de ser finalizado. A história do rádio começou com Michael Faraday. Eu sempre vou ter um belo sotaque para falar aqui com vocês. Em 1831, ele descobriu a indução magnética. Mas o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Heinrich Rudolf Hertz, que inclusive deu seu nome aí, né, para as ondas radiofônicas. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres pelo cientista italiano Guglielmo Marconi em 1896, com a emissão e recepção de sinais sem fio. No ano seguinte, o Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitava o quê? A mudança de sintonia selecionando a frequência desejada. Mas é aquilo, né? Eles ganhavam dinheiro com as classes mais altas que tinham interesse nessas novidades, mas ninguém acreditava muito que aquilo vingaria com a população em geral, né? Que seria acessível para todo mundo. Por exemplo, em 1899, o The Electrician afirmava o seguinte: mensagens dispersas por radiodifusão somente desperdiçam energia, viajando com persistência fútil para o espaço sideral. O potencial do rádio só se tornou evidente para a maioria das pessoas e também para os especialistas, né, que falavam como as autoridades sobre o assunto, quando o rádio entrou nas casas, primeiro nos Estados Unidos, depois na Grã-Bretanha e na Holanda. E nem foi necessário muita publicidade assim para mostrar como que o negócio era realmente eficiente. Em 1904, a radiotransmissão chegou nas manchetes de todos os jornais quando ela foi usada para relatar a prisão do Dr. Crippen, que era um assassino que estava fugindo da Inglaterra para o Canadá pelo mar com a sua amante. Então, rádio já fazendo o quê? O seu papel de notícia, de repente uma fofoca. Muito interessante. 8 anos depois, foi a estação do Marconi, em Long Island, que captou as mensagens de SOS do Titanic, que estava lá afundando, bateu no iceberg, está afundando, SOS, me salva, Jack e Rose. Foi essa estação do Marconi que enviou as notícias para a Casa Branca. E, historicamente, houve muita treta, né? Essa ideia de que tinha informações viajando pelo ar. E, meu Deus, todo mundo pode captar. Imagina o desespero, né? Principalmente num período ali, mais pra frente, quando teve guerras, né? As grandes guerras mundiais. Era uma confusão. Meu Deus, informação tá passando aqui, qualquer um vai pegar, mas isso aqui é sigiloso, e agora? Enfim, porque muita gente aprendeu a fazer os seus próprios receptores. Então imagina a treta, acontecia tretas. Tem um cara chamado Forrest, que ele começou a transmitir óperas pela radiodifusão e ele falou, que tem um negócio bom para fazer um negócio bom aqui. Ele, cara, visionário dos negócios. O que acontece? A Europa estava em guerra, mas os Estados Unidos até então não estavam, né? Então ele transmitiu, por exemplo, a partida de futebol americano Yale versus Harvard, em 1916. E na noite da eleição do mesmo ano, ele manteve no ar uma cobertura de 6 horas sobre os resultados da disputa presidencial que levou Woodrow Wilson à Casa Branca.
Mesmo assim, alguns poderosos seguiam acreditando que, na verdade, seguiam duvidando da capacidade de informação e de entretenimento do rádio, né? Mesmo ele tocando ópera e tendo sucesso, transmitindo partidas de futebol, fazendo cobertura de eleição e assassinatos. Os poderosos falavam, aí, gente, isso aí não vai dar certo. É aquela coisa, né? Cabecinha fechada de quem pra ele só tinha guerra, entendeu? Vamos focar aqui na guerra, lutas e armas e nação, Brasil acima de tudo, essas coisas assim. Não pensava no resto. E no Brasil tinha gente pesquisando também, tá? Em 10 de junho de 1900, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro relatou uma experiência de 7 anos antes, de 1893, do padre gaúcho, né, Roberto Landel de Moura, com vários aparelhos que ele mesmo inventou. O Landel de Moura vivia no Alto de Santana, em São Paulo, e era um jovem sacerdote, um cientista muito promissor. Em meio aos seus estudos, ele fez importantes descobertas sobre a propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, da terra e do mar. Mas é aquilo, né? Landel era um cientista brasileiro, né? Então ele não teve apoio, não teve recurso, não patenteou as invenções. Landel em 1893, hoje em dia, Landel realmente não teria apoio, porque é isso, o cientista brasileiro ele é um pouco ferrado, realmente ele tem um pouco de dificuldade de receber apoio e financiamento do governo. Então, aconteceu a mesma coisa com o Landel não teve apoio nenhum, e aí o Marconi apareceu em 1898, ou seja, 5 anos depois, foi lá, mostrou o que ele fez, patenteou o invento, e ele é conhecido aí como o pai da radiodifusão mundial. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica foi em 1922, com o presidente Epitácio Pessoa na Praia Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Para essa ocasião, foram importados 80 receptores de rádio para a galera poder ouvir o babado, porque não adiantava nada ele falar, não tem ninguém para ouvir. Então ele importou 80 receptores de rádio, deu para a galera poder ouvir aí aquele pronunciamento. O Roquete Pinto, que era um médico que pesquisava eletricidade, mas muito pensando no corpo humano, para fins fisiológicos e tal. Ele estava acompanhando tudo que estava acontecendo, ficou entusiasmadíssimo com as transmissões e convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA 2. Ela começou a operar em 1923 e hoje é a Rádio MEC. Mas é aquilo, né? Toda descoberta tem treta na hora da gente cravar a data, é o que a gente sempre fala em todos os vídeos de história que a gente faz aqui. Quem levou o prêmio de pioneirismo na criação de uma emissora de rádio foi o Roquete Pinto, né? Porque ele estava aqui, principalmente porque ele estava na capital federal, que é o Rio de Janeiro, então os olhos estavam todos voltados para cá. Mas no Recife, Oscar Moreira Pinto e um grupo de amigos já estavam transmitindo sons, palavras antes do Rio de Janeiro, e proclamaram a sua Rádio Clube de Pernambuco como pioneira, mas ninguém estava dando uma atenção para o Nordeste uma hora dessa. Em 1936 foi fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, um marco na história do rádio, com um programa de auditório, comédias, radionovelas. Muitas das coisas que a gente aprendeu a assistir, principalmente na TV aberta, tiveram seus formatos construídos e foram influenciados pela Rádio Nacional, né? Então as radionovelas eram muito semelhantes ao que a gente vê de novela hoje, né? Os jornais do rádio, o Jornal Nacional, ele tem um perfil muito parecido com o que era, né, dos jornais das rádios antigamente. Então, houve uma transferência, de início, né, houve uma transferência muito clara e explícita do formato que funcionava no rádio para o formato da TV. E aí, com o passar dos anos, foi acontecendo adaptações, embora algumas coisas ainda remetam a esse início no rádio. A Nacional foi líder de audiência entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50 e gravava essa programação para depois transmitir em outras cidades brasileiras. Então, realmente, o que acontecia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro era o que definia o que era sucesso no Brasil, assim. Afinal de contas, era na Rádio Nacional que estavam, assim, as maiores celebridades brasileiras. Em 1941, a emissora lançou o Repórter Esso, que virou modelo, como eu disse, para vários telejornais, né, que surgiram depois, que a gente assiste aí historicamente. Também entrou no ar a primeira novela radiofônica do país, que foi Em Busca da Felicidade. Outras informações sobre rádio: em 1990, a Rede Bandeirantes se tornou a primeira emissora do Brasil a transmitir via satélite em mais de 80 regiões do país. E em 2005, comemorando os 84 anos do rádio brasileiro, foram iniciadas no Brasil as primeiras transmissões de rádio no sistema digital, que aí é basicamente como
Muitos de nós escutamos rádio hoje em dia, né, em aplicativos, tudo mais, né? Tem celular hoje em dia que nem vem com aplicativo de rádio, então você tem que escutar em aplicativo de rádio digital. A importância de você ter a sua rádio funcionando também no meio digital. Enfim, coisas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar o livro História Social da Mídia, do Peter Burke e do Asa Briggs, que é um livro que eu uso muito, tipo, ele é o embasamento, né, para muito do que eu falo nos vídeos de história da comunicação, mas ele é muito gringo, né, ele fala muito da história gringa, então vou deixar também aqui na descrição o link para 2 sites que falam mais especificamente do Brasil, um site que é do Senac, um site que é da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Então tem essa coisa histórica, né? Muitas das coisas que eu falei aqui no vídeo, outras tantas, para quem quiser aprofundar quando o assunto é rádio no Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. É só isso mesmo, acabou, fim.